E aí, tudo bom? Sandro Marcel aqui na área. Apareci aqui para publicar o meu livro como eu havia prometido, né? Hoje, 1º de junho. Hoje é um grande dia. Depois daquele dia, eu meio que me arrependi, não queria mais publicar esse livro, só que eu dei minha palavra. E aí uma coisa que você, homem, deve aprender, a honrar a sua palavra. Se você falou alguma coisa, isso serve para todas as áreas, mas inclusive no casamento. Se você falou que ia fazer uma coisa, tem que passar segurança para sua esposa. E mesmo que você tome prejuízo, mesmo que você se arrependa, cumpra aquilo que você falou que ia fazer. Tá certo? E é algo que eu venho aprendendo, né? Crescendo, se desenvolvendo. As pessoas falam que o maior ápice do crescimento humano é no deserto. E nesse tempo que eu estive sozinho, estou atravessando ainda, na verdade, e isso foi um momento de aprendizagem. Por isso que eu relato algumas coisas nesse livro. Por exemplo, você, mulher, muito cuidado com as palavras que você usa. Porque às vezes você fala assim, ó, uma palavra que você troca, para nós homens somos muito lógicos, né? Somos literais. Entendemos o que você diz, não o que você quer dizer. Então você precisa dizer aquilo que você quer dizer. Por exemplo, vamos supor que tem 2 semanas que você pede pro seu marido fazer uma coisa e ele não faz. Aí você pega e fala assim, você nunca faz aquilo que eu peço. Nunca é uma palavra que na nossa cabeça realmente significa nunca. E aí surge ingratidões, surge brigas, surge um monte de coisa. Antigamente, quando eu era casado, eu falava assim, ó, o jeito que você fala comigo faz com que você ganhe aquilo que você quer. Ou seja, do jeito que você chega e fala comigo, você leva o meu coração aonde quer. Muita sabedoria, com aquela doçura que só elas têm. Com certeza, elas nos moldam, elas nos fazem a gente fazer aquilo que elas querem. Por isso que lá em Gênesis 3, né, depois da queda do homem, Deus vem e fala para a mulher, o seu desejo será para o teu marido e ele a dominará. O que isso significa? De várias maneiras, obviamente, é mal interpretado a Bíblia, no sentido de que lá no Novo Testamento fala que o homem é o cabeça. É no sentido que ele aguenta mais pressão. Por a Bíblia ser muito mal interpretada, ser chamada de machista, porque ela coloca o homem como cabeça, como autoridade, tem seus requisitos. E aí a mulher natural, o casal natural não vai entender isso. Precisa que você seja um cristão e que entenda e estude a palavra. E é só, eu creio que apenas nesse lugar é que o casamento é pleno, é feliz. Tem abundância. Jesus mesmo falou, né? Eu vim para que tenha vida. E não apenas vida, mas vida em abundância. Eu não estou dizendo que os casais que não são cristãos, por exemplo, que não vão para a igreja, por exemplo, ou faz parte de outra religião, não poderão ser felizes. Sim. Só que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que às vezes a pessoa está próxima ali, mas não tem intimidade. Né? Às vezes, por exemplo, as pessoas passam semanas, talvez até meses sem o sexo. Isso é muito ruim, é muito triste no casamento. Muito triste mesmo. Por exemplo, lá Paulo fala que o homem não deve se apartar da mulher sexualmente, porque isso vai trazer tentações. E ele fala assim ainda, ó, se você fizer isso, faça por curto tempo e apenas para oração e jejum. Mas por curto tempo, porque é muito perigoso. E aí quando o casal abre espaço para isso, né, de abstinência sexual, muitos problemas outros vão vir. Claro que isso não é apenas um dos problemas, é falta de dinheiro, falta de diálogo, hoje em dia incompatibilidade de gênero. Os números de divórcio são alarmantes, principalmente no meio evangélico, no meio cristão. Passa de 50%. É um negócio absurdo. Isso eu tô só falando dos meios cristãos. Porque é uma série de coisas que eu debato nesse livro, inclusive. Questão do ego, do orgulho, da justiça própria. Questão da imaturidade. Questão de problemas mal resolvidos na infância. Traumas. E de você querer brigar com o seu cônjuge. Devemos entender, e eu só pude saber isso lá na frente, só depois do meu divórcio, que o seu cônjuge não é seu inimigo. Nós temos o inimigo, sim, temos, claro que temos. Ah, mas eu não acredito em Deus. Mas você acredita no mal, na morte, né? Se você não acredita, basta ligar a televisão. Que existem forças malignas. Mas a Bíblia tem uma frase clara.
a nossa guerra, a nossa briga não é contra carne ou sangue. Mas o que isso significa? Nós temos sim um inimigo, mas não é o cônjuge, não é pessoas. É inimigos espirituais, que nós não vemos fisicamente. São principados e potestades, ou seja, são demônios, são entidades malignas. E eu creio que existem entidades separadas especialmente para destruir casamentos. E ainda mais casamentos cristãos, porque uma vez que o inimigo consegue destruir um casamento cristão, às vezes ele consegue destruir centenas de outros indiretamente. Consegue destruir sonhos, consegue destruir tantas coisas, propósitos. Às vezes até igrejas são fechadas por conta disso. E entre outras coisas, né? Porque a sociedade, ela em si é um conjunto de famílias. E hoje a sociedade está muito deturpada. O casamento foi tão banalizado, gente, tão banalizado. E não era para ser isso. Você jovem que não acredita mais, né, nessa entidade de casamento, reveja, reflita, você cristão, porque o casamento foi criado por Deus. O casamento, ele é uma visão ou uma sombra daquilo que há de vir do casamento da igreja com Jesus. Por isso que a igreja é chamada de noiva e Jesus de noivo. E um dia eles vão se casar. Nós vamos ser arrebatados. E a igreja, ela vai ser perfeita. Nós sabemos que a noiva não é perfeita, a igreja não é perfeita. O noivo, que é Jesus, é. Não estou falando que o homem, ele é. Não. Nós vivemos composto de uma sociedade caída, desde a queda de Adão. Por isso que Deus falou assim, ó, maldito é a terra por tua causa. A Bíblia fala que não há um justo sequer, um. E antes de eu casar, eu me achava tão bom, tão... Tipo assim, tem tantas outras pessoas piores do que eu. Mas eu fui convivendo e pude perceber que eu não sou uma pessoa fácil de conviver. E às vezes até comigo mesmo. E quando eu estava sozinho, porque eu acostumei muito a minha vida sozinho, eu vivi por muito tempo e agora vivo de novo sozinho. Eu acostumei com a minha solitude e com meus pensamentos internos. Mas quando a gente vai conviver com uma outra pessoa diferente, você percebe que você não é essa coisa que você acha que é. Você tem problemas, mazelas, você tem coisas mal resolvidas, isso te atrapalha muito. Por isso que nesse livro que eu escrevi, tem conhecimentos que uma pessoa que nunca se separou nunca vai ter. Porque você não passou por isso. Talvez se você ler, você não vai sentir, obviamente, aquilo que eu senti. Mas se você acreditar naquelas palavras que eu escrevi ali, você não vai separar. Porque as consequências são terríveis. Não compensa. O término de um casamento não compensa. É caro demais. Às vezes as pessoas, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso, o preço do divórcio é muito caro. A gente não está falando só de coisas materiais, de bens, de monetário, não. Tem tantas coisas outras envolvidas que eu nem consigo precificar e mensurar o prejuízo que eu estou passando depois do meu divórcio. E hoje é um grande dia porque eu estou publicando esse livro, está disponível agora no link desse vídeo, na descrição. E a partir daí eu meio que fecho um ciclo. Não quero mais falar sobre isso publicamente, eu não quero ser um guru de casamentos. Até como eu disse, eu já fracassei no meu. Eu meio que fiz mais isso do que um desabafo. E mais porque eu creio que isso vai ficar depois que eu for, não é? Por isso que eu escrevo livros. E já me considero escritor, tenho 4 livros publicados. Mas no sentido mais para ajudar as pessoas a não atravessarem nas pedras que eu tropecei. Eu uso uma frase lá no livro a respeito daquele texto lá em Cantares 4, né? Se não me engano é o 4, que fala sobre as pequenas raposinhas que destroem uma plantação. Porque às vezes a gente pensa que o que destrói uma plantação são grandes bichos, não, mas os pequenos fazem grandes estragos. Às vezes é um pequeno problema no seu casamento que está te atrapalhando de viver uma vida plena, um casamento abençoado. Porque como a gente vê as piadas, né, no mundo, casamento é ruim, que não sei o que e tal, mas não é assim. O melhor lugar no mundo é dentro de um casamento sólido, cristão e dentro da vontade de Deus. Hoje eu percebo isso claramente. Na verdade, eu estava conversando com um colega meu a respeito disso esses dias, porque ele tem problemas
justamente por ele ser casado. E eu tava vendo, comparando, né? Ver quem que tá passando por um problema maior. E eu colocando a minha tese a respeito de ser solteiro. Obviamente, todos nós temos problemas. Nós estamos passando por um breve momento de turbulência. Esse mundo tá caído, mas isso vai passar. Só que o que eu quero dizer para você é que o próprio Deus que falou, não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que falou isso. Então é uma sentença transitada e julgada de um Deus soberano, onipotente, onipresente, que sabe todas as coisas. E que criou todas as coisas. E se ele falou isso é porque ele conhece o homem, ele sabe por que é. Ele sabe que não é bom realmente que ele fique só. E para isso, ele falou, por isso eu vou criar uma auxiliadora idônea. Foi o que ele fez. O problema é que você não se conhece, você não conhece a sua esposa, você não faz um bom recrutamento de seleção talvez. E tem um casamento ruim. E eu confesso para você, meu casamento não foi ruim. Não foi. No livro eu falo algumas coisas sobre isso. Claro que não dou detalhes, né? Não vou expor a outra, minha ex, não vou. Minha pretensão não é isso. Mas, como eu disse, é uma questão de didática, é uma questão de acertos, erros. O que eu fiz? Por isso que o título é justamente esse. Como eu destruí o meu casamento, o que isso ocorreu, o que minhas falhas, o que minhas ações, tanto positivas quanto negativas, negligência, imprudência, imperícia, ações que fizeram com que o meu casamento acabasse. E não foi, tipo assim, não foi só uma coisa, foi várias. E não foi só no dia, foi numa linha temporal sucessiva. E começou muito bem, né? Confesso que no começo realmente foi top, foi muito bom. Mas depois a gente vai se acostumando. E a pior coisa que pode acontecer no casamento é você acostumar com uma pessoa. No começo você achava ela tão bonita, nossa, a paixão, né? Aquele fogo. Mas depois ela vai acostumando, vai acamando, vai... Mas isso é natural. O problema é que você tem que fazer, às vezes, se esforçar para não cair na rotina. Se esforçar para não tratar essa pessoa que é o seu cônjuge, pior do que você trata os outros, que você não vê todos os dias, que você não está habituado. Por exemplo, você está com o seu cônjuge todos os dias, você dorme e acorda com ele todos os dias. Você acostuma com ele. Mas o seu amigo do trabalho, ou sei lá, seu parente, você não vê todo dia. E a consequência é que você passa a tratar a outra pessoa melhor do que o seu cônjuge. Não é. Você não deve colocar ninguém acima do seu cônjuge, nem seus filhos. Seus filhos não são importantes, eles vão crescer e vão embora. Eles vão ter as outras famílias dele, tá tudo bem. Isso é a lógica da vida. Mas por que eu tô falando tudo isso? São exemplos claros de coisas que você às vezes passa por sofrimento por conta de ausência de conhecimento, de sabedoria e de experiência. Por exemplo, eu não tenho mais, eu não sei nem como eu posso dizer isso. Pode até parecer presunção, sei lá, um apelo, mas eu não tenho aquela fé de achar uma outra pessoa compatível, outra. Claro que para Deus tudo é possível, tudo é possível. A fé que eu tenho nele é que tudo é possível, realmente. Agora, eu sou muito lógico também. Eu sou muito natural e como outros já foi acusado, né? Mas eu sou muito analítico. E vendo que eu tive uma grande dádiva de ter uma esposa tão boa, eu percebo que para mim encontrar outra pessoa é muito difícil. Mas se Deus me der uma graça de encontrar outra pessoa e eu me casar de novo, eu creio que eu vou ter mais experiência e vou ter um casamento mais feliz, porque eu não vou cometer os mesmos erros que eu cometi no começo. E às vezes a pessoa pergunta assim, eu tinha um preconceito com as pessoas que eram divorciadas. Tinha muito preconceito. Claro que cada um é cada um, cada caso é cada um. Não estou me justificando, nem estou justificando erro de ninguém. Mas uma pessoa que passou por um divórcio, ela sabe uma forma de como não acabar com um casamento. É a mesma coisa de uma pessoa que fundou uma empresa e quebrou. Ele sabe como quebrar uma empresa. Ele está melhor do que aquele que nunca fez uma empresa, que nunca criou uma empresa. Não estou falando também de banalização. Por exemplo, tem pessoas aqui, vou citar nomes, por exemplo, sei lá, aquele cara famoso que casou 5, 6 vezes. Tem a Gretchen também, né? Fábio Júnior. Então, essas pessoas, elas banalizaram o casamento. Para eles, é como se fosse um contrato. E casamento não é contrato. Eu falo isso no livro, casamento é uma aliança. E é importante isso.
quando você não entende o que é um casamento, por isso que hoje em dia, tá tão banalizado, né, que as pessoas simplesmente se juntam. É como se fosse é mais por comodidade, né? A gente vai juntar aqui nós dois, a gente vai trocar fluidos corporais, sexo de vez em quando e dividir o aluguel, dividir as contas e tal, beleza. Até ficar bom. Quando não ficar bom pra você, você fala e cada um vai pro seu canto. Tá tão banalizado hoje que por qualquer coisa a pessoa fala em divórcio. A palavra divórcio não deveria aparecer no seu casamento em hipótese alguma. Salvo em, sei lá, claro que eu tô sendo radical, né? Tem vezes que às vezes a sua vida, a sua integridade física está sendo colocada em risco. Sei lá, não sei. Às vezes você casou com uma pessoa doida, não sei. Mas salvo isso, eu acho que na minha concepção, casamento, e principalmente cristão, você não deveria abrir mão em hipótese alguma do seu cônjuge. Em hipótese alguma. Ah, mas tem a traição. E tá aí, você não trai Deus não? Você nunca traiu Jesus? Você acha que a igreja nunca traiu a noiva? É só um exemplo. Ah, mas me bateu, não sei o que. Claro que, igual eu tô falando, hoje, e eu mexo com... E eu mexo com direito. E aparece caso de família, eu também mexo com direito de família. E aparece cada caso aqui, que eu olho assim e falo, não, isso aqui não tem condições de a pessoa continuar casada. E olha que eu sou um defensor nato do casamento. Mas igual eu tô te falando, são casos e casos. Mas eu vou continuar sendo defensor do casamento até o fim. E para isso, por isso que às vezes já tô quase 2 anos, né, sozinho. E eu não namorei ninguém ainda. Porque eu quero namorar com uma pessoa que eu só vou namorar se eu ver a possibilidade de casar. Porque isso é muito sério. E para isso preciso escolher bem. E aí já fui acusado pelos meus próximos amigos de ser seletivo. E realmente, sou muito seletivo. Para ficar com uma pessoa qualquer, eu prefiro ficar sozinho. Isso deveria ser um pensamento para os solteiros jovens que nunca se relacionaram. Às vezes as pessoas ficam assim... Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Aquela ansiedade, aquela solidão de jovem adolescente, né? Que precisa ser aceito por alguém, que quer ser amado, que quer ser cuidado, que precisa ter aquele buraco emocional e precisa ser suprido. Para isso, às vezes se envolve com uma pessoa que não é o ideal para ela. Às vezes a pessoa não é... Literalmente, todo mundo tá vendo que essa pessoa não vai fazer bem pra ela. Vai fazer mais mal do que bem. E mesmo assim a pessoa teima. Mas é uma questão de, tipo assim, você vai pagar o boleto. Você vai pagar o preço por isso. O preço por você não escolher mal. E por isso que muitos casamentos hoje acabam. Maioria, claro que, não vou generalizar, né? Tem a porcentagem de mau recrutamento, seleção. Enfim, cada caso é um caso, como eu disse. Mas eu espero que se você realmente... tem interesse em adquirir esse livro, que você leia, né? Retenha só o que é bom, esquece o resto, joga no lixo. E não lê, nossa, não quero ler seu livro. Pois é, mas busque outras pessoas que escreveram sobre o assunto, porque é interessante que você estude, ore. É uma das coisas que eu aprendi muito. Você cristão que não ora com sua esposa, você está trilhando caminhos muito perigosos. Tem que orar, tem que cuidar, isso é questão até física, é químico. É questão lógica. Você tem que orar com seu cônjuge. E eu fiz isso só no começo. Quando eu parei de ser generoso com a minha igreja, quando eu parei de orar, quando eu parei de ler a Bíblia com a minha cônjuge, com a minha ex, foi que quando começou a dar tudo errado. Então são questões que você negligencia. Por exemplo, teve um momento que eu parei minha vida para estudar, para passar para a OAB, para ser um advogado. E hoje, eu falo isso até no livro. O que adianta eu ter a OAB? O que adianta eu ter uma carreira e não ter minha esposa? O que adianta? Não adiantou nada. O que adianta você conquistar o mundo de Jesus e perder a vida? É só um paralelo, é só uma análise, é só uma comparação. De que adianta você conquistar dinheiro, coisas, posse e não ver o crescimento do seu filho? Porque você está trabalhando. Você sai de madrugada e está dormindo. Chega e ele está dormindo. O que adianta? Adianta nada. Você pode conquistar o mundo. Você não vai ver sua filha crescendo, seu filho crescendo. Você vai perder o amor do seu cônjuge, a admiração. Isso é só uma ponta do iceberg também. Então, eu convido você a refletir. Vou parar por aqui. Eu espero realmente que esse livro fala de alguma forma com você. Que Deus possa me usar
Deus usou até uma jumenta, né? Deus usou quem, sabe? Sei que ele não vai me usar para falar com você de alguma maneira. E como eu disse, esse livro é para tanto você, eu indico para todos, Você que está passando por um casamento feliz, não, acho que você está passando por um casamento feliz, você não precisa ler isso não. A não ser que você decline. Mas se você está passando por problemas, por crise, eu aconselho você a ler esse livro. E se você está no precipício para o divórcio, eu até falo isso no livro, pare imediatamente, suspenda o divórcio e leia o livro. E você que é jovem, cristão, eu aconselho, quando eu era cristão, e olha que eu quando era jovem, eu li muito sobre isso, eu estudei muito sobre isso, e mesmo assim deu errado. Então estudar sobre casamento não é garantia que você vai ter um casamento perfeito, mas ainda é melhor do que alguém que não busca instrução. Por exemplo, nós temos um presidente aí em exercício que não tem a 4ª série, e olha o caos que tá. Não seria melhor se nós tivéssemos alguém instruído? Mas mesmo assim não seria garantia de sucesso. Mas é melhor ser um instruído do que de não saber o que está fazendo. Já falei isso várias vezes e repito. O meu povo perece por falta de conhecimento. Está lá em Oséias 4:6. Por décadas, por milênios, o povo judeu não teve a graça de Deus porque não conhecia o coração do Pai, não sabe o Pai que tem. A maioria de nós não temos uma vida plena, abundante, porque não temos a consciência, a convicção do que é Deus, do que Ele representa. Vou só trocar um pouco de assunto paralelo, abrir um parênteses para você entender o que eu estou falando. E eu falei que ia terminar e logo com isso eu finalizo. Por que muitas pessoas vivem no legalismo, com medo de Deus, achando que Deus só tá olhando você escorregar para cometer um erro e te matar, levar para o inferno? Quantas pessoas cumprem uma determinada lei que não precisa? Por exemplo, cumprir o sábado, não fazer nada no sábado. O sábado é desfrute e as pessoas tomam isso como castigo. Aí, o sábado é uma bênção e as pessoas pegam isso como um castigo. É só um exemplo. Assim também é no seu casamento. Às vezes você perde de desfrutar grandes coisas porque achar que cumprir uma determinada lei, ou então você acha que você é perfeito e uma pessoa e o seu cônjuge falha com você 1%. Aí você quer ser Deus na vida dela, você quer castigar, você quer, sei lá, não libera perdão. Eu acredito que um dos principais problemas da cabeça de uma pessoa é não liberar perdão. Para ela, por exemplo, para mim, eu tô com uma dificuldade muito grande de liberar perdão para mim. Todos os dias eu oro para que eu consiga me perdoar de ter um fracasso no casamento. Não é fácil. Para você cristão, homem, íntegro, que acha que vai ser fácil superar um casamento, um término. E eu não tô falando superar a pessoa, tá? Superar a pessoa também não é fácil. Mas pior do que isso é superar a entidade, porque você antes era casado, você não era um. Você era plural e agora você voltou a ser um. Por isso que as pessoas ficam me zoando, você não superou, não sei o quê. Cara, eu sou lógico, eu sou analítico demais. Já segui minha vida, ela também já seguiu a dela. Mas existe um vazio, existe uma perda, existe uma sentença. E eu estou cumprindo essa sentença. É isso que as pessoas não entendem, a diferença. Mas eu vou seguir minha vida, vou casar de novo, não sei o que, minha vida, não sei o que, não sei o que. É isso que eu estou tentando realmente fazer. Mas é muito fácil falar. Falar é fácil demais. Assim também como é fácil falar que eu vou perdoar. Assim como é fácil falar que eu vou fazer alguma coisa. Assim como é fácil falar que eu vou seguir minha vida. É muito fácil. Até você estar na pele. Na pele de alguém que está passando por isso. Então, para evitar que você, jovem, não tenha um casamento frustrado, busque conhecimento. Não estou falando para você comprar esse meu livro, não. Nem compre, na verdade. Eu vou chegar até aqui esse livro falando para você, não compre, não mexa com isso. Esse livro não é para você, não compra. E não é psicologia reversa não, tá? Eu escrevi esse livro, não foi para publicar. Foi um desabafo. Tem coisas lá que é só minha, só eu que vou entender. Claro que tem coisa lá que vai ajudar outras pessoas que estão passando por um problema parecido, que estão pensando no divórcio, que estão achando que a vida de solteiro é melhor, que estão achando que casamento é prisão. Tem coisa lá que vai ajudar. Mas tem coisa que não. E às vezes você vai ler aquilo ali, se você não colocar em prática certos ensinamentos ali também, não vai adiantar muita coisa. Mas é isso. Eu espero que esse vídeo chegue até você e você
tenha um casamento feliz, próspero e abundante. Valeu. Até mais.